Olá pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo à nossa aula, onde nós estamos lidando com as medidas de comprimento. Então, anteriormente nós vimos como nós vamos converter de quilômetro para hectômetro, hectômetro, decâmetro, metro, Então aí eu teria os múltiplos e depois os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Nós vamos falar hoje de uma coisa muito importante, que é chamada perímetro. Mas vamos tentar entender um pouco desse contexto, Imagine o seguinte, eu tenho aqui um terreno e esse terreno ele tem uma característica interessante, que ele é um terreno irregular. Então, por uma questão ali de distribuição dos lotes, ele acabou tendo esse formato aqui. Então, as medidas desse terreno são as seguintes. Ele tem aqui 10 metros, aqui 20 metros, aqui 50 metros, aqui também, aqui 8 metros e aqui 5 metros. Então é um terreno irregular. Aí o que acontece? Esse terreno ele não está cercado. Ele é um terreno, mas ele está aberto. Aí surgiu a necessidade de eu cercar esse terreno. Eu tenho que, na verdade, colocar uma cerca, A prefeitura lá da cidade está exigindo que esse terreno seja murado, ou seja, seja colocado um muro ou pelo menos uma cerca que vá limitar esse terreno, até para que realmente eu tenha certeza, de toda a área que eu tenho disponível e que ninguém vai eventualmente acabar invadindo essa área aí, ok? Então o que acontece? A primeira coisa, eu resolvi fazer uma cerca, eu vou fazer uma cerca com arame e vou passar o arame em volta desse terreno. Então a primeira coisa que eu preciso saber, qual é a medida de todo o comprimento que envolve a lateral desse terreno. E aí, a hora que eu somar todas essas medidas, todos esses lados, eu teria aqui 20, se a gente for nesse sentido aqui, lembre-se que eu tenho aqui A, se a gente considerar aqui pontos A, B, C, D, E, eu tenho segmentos, segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE, e por último, AE, ou EA, tanto faz, ok? Se eu somar esses segmentos, eu vou somar lá 20 com 10, com 8, com 5 e com 50. Então eu sei que ao somar 20 mais 10, 30, 30 mais 8, 38, 38 mais 5, 43, 43 mais 50, 93 metros. Então, eu tenho o que eu chamo de perímetro, que equivale a 93 metros. Então, para eu descobrir o perímetro, o que eu fiz? Eu fiz a soma da medida dos lados. Eu somei todos os lados. E aí eu tenho um perímetro de 93 metros. Então eu sei que se eu partir de A e der uma volta de arame ao longo dessa cerca, eu tenho que ter pelo menos 93 metros de arame para isso. Ou então se eu quero considerar ali aí um pouquinho a mais, considerando que eu vou ter que cortar esse arame, eu vou ter que talvez dar uma volta nele a cada pilhar, o certo seria eu ter um comprimento maior ainda, eu ter aí em torno de 100 até mais do que isso, para garantir que no final vai sobrar um pouquinho, mas não vai faltar, beleza? Então, o perímetro é sempre a soma dos lados. Lógico que quando eu tenho uma figura geométrica regular, por exemplo, quadrado, o quadrado ele tem os 4 lados iguais. Então eu não preciso somar os 4 lados. Eu pego o valor daquele lado e multiplico por quanto? Por 4. A mesma coisa o triângulo equilátero. Lembra que o triângulo equilátero ele tem uma característica.
ele tem os 3 lados iguais. Então, se eu tenho um triângulo equilátero de 3 metros de lado, eu não preciso somar 3 mais 3 mais 3. Eu pego e faço 3 vezes 3. Né? A mesma coisa acontece com o hexágono. Se eu tenho um hexágono de 5 metros de lado, o hexágono ele tem quantos lados iguais? 6 lados iguais. Então eu faço 6 vezes 5. E aí eu acho 30 metros de perímetro. Pentágono também. Ele vai ter 5 lados iguais. Então se cada lado vale 2 metros, eu não preciso fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu faço 5 vezes 2, que dá 10 metros também. Então, quando eu tenho figuras geométricas regulares, eu já posso adotar esse padrão. Agora, nesse nosso caso do terreno, nós não tínhamos uma figura geométrica regular. Então, nós tivemos que somar todos os lados. Beleza? Então, o que aconteceu nesse nosso exemplo aqui? Né? Nós temos um retângulo. Lembre-se que o retângulo ele tem lados iguais 2 a 2. Então, o que eu poderia fazer? Presta atenção aqui. Né? Eu teria 2 opções nessa resolução. Principalmente porque agora você domina bem a operação de multiplicação, divisão, né? Tanto com números inteiros como com números decimais. Então, o que acontece nesse meu retângulo aqui? Ele tem as seguintes dimensões. Eu tenho lá 20 centímetros. É lógico que esse lado também vai ser 20 centímetros, senão não seria um retângulo. Aqui 13 centímetros e aqui 13 centímetros. Né? No caso aqui, o que foi feito? Foi somado tudo. Foi somado 20 com 13, com 20 e com 13. Né? Aliás, 20, 13, 20 e 13. Né? Na ordem aí não faz muita diferença. Mas como eu tenho 2 lados iguais, eu poderia fazer assim, 2 vezes 20 mais 2 vezes 13. E lembrando que existe uma prioridade, que é a multiplicação. Então eu faria aqui 2 vezes 20, 40, mais 2 vezes 13, 26. E aí ao somar 40 com 26, eu acharia lá 66 centímetros. Outro fator importante, a gente pôde somar porque nós temos todas as unidades iguais. Nós temos um submúltiplo do metro que é o centímetro. Se eu tivesse ali unidades diferentes, eu teria que primeiro expressar todas as medidas na mesma unidade. Aí eu poderia somar. Né? Vamos dar uma olhada agora numa atividade? Presta atenção aqui. Né? Esse caso aqui é uma figura irregular, mas ele tem alguns padrões. Né? Ou seja, ele tem 2 lados de 2,5, ele tem 2 lados de 1,5 e ele tem 2 lados de meio. Então eu posso ganhar tempo para calcular esse perímetro. Como é que eu posso fazer aqui? Na letra A. Na letra A, para eu calcular esse perímetro, ele tem 2 lados de 1,5. Então são 2 vezes 1,5. Né? Aí ele tem 2 lados de 2,5. Então também, mais, né, perímetro é a soma dos lados, mais 2 vezes 2,5. Aí ele tem 2 lados de meio. Então mais 2 vezes 0,5. Né? 2 vezes 1,5 é 3. Então aqui daria 3 mais 2 vezes 2,5 é 5. E 2 vezes meio é 1. Então 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. E aí eu consigo determinar. Só que tem um detalhe. Eu sou obrigado a colocar unidade. Eu não posso deixar sem unidade. Então 9 centímetros. Tá aí. Esse é o perímetro dessa figura. Letra B. A letra B eu tenho lá, na verdade, um hexágono. O hexágono ele tem os 6 lados iguais.
Então eu não preciso fazer 1,7 mais 1,7 mais 1,7 e assim por diante. Como ele tem os 6 lados iguais, na verdade o meu perímetro aqui vai ser 6 vezes o lado. Eles são iguais, né? 6 vezes quanto? 6 vezes 1,7. Então eu vou ter aqui o meu perímetro com 6 vezes 1,7. No caso, a minha unidade aqui é centímetro. Então, como é que eu faço 1,7 vezes 6? Né? Recentemente nós aprendemos aí a fazer multiplicação com número decimal. Então, 6 vezes 7, 42. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Né? Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, eu vou ter um perímetro de 11,2 o quê? Centímetros. Tá aí. E por último, a letra C, eu tenho ali um pentágono de 2 centímetros de lado. Como é um pentágono, ele tem os 5 lados iguais. Então eu vou ter aqui o meu perímetro vai ser 5 vezes L. Eu vou ter um perímetro de 5 vezes 2, vai dar 10 centímetros, né? Mantendo ali a mesma unidade de padrão. Beleza? Então você percebeu que eu posso usar alguns artifícios lá da matemática que eu já aprendi, né? Para poder calcular o perímetro de uma forma mais rápida aí, sem precisar somar todos os lados. Isso, lógico, quando eu tenho lados que são iguais. 2 a 2, né? Ou em outras situações aí. Ou quando todos os lados são iguais também. Beleza? Então é isso. Um abraço para você. Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai dar sequência ao nosso estudo aí das unidades de medidas. Um grande abraço para você.